Aleluia. Graça e paz, queridos, amém? Eu sou o pastor Alan. Abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Quero trazer uma mensagem ao seu coração. Pretendo pregá-la o mais rápido possível. Aleluia, Jesus. Lucas capítulo 1. A partir do versículo 6 é o versículo que a gente vai começar lendo. Pode ser versículo 5, amém? Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5. Quem achou, desachei. A Bíblia vai dizer assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel, a sua esposa, e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal daquele tempo, coube a ele sorte em entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E o anjo do Senhor apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se, ou encheu-se de muito temor, e caiu sobre ele o temor. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, te dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão também por causa do seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será ele cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá também diante dele no Espírito, e o mesmo poder também de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. E disse então Zacarias ao anjo: já sou velho, e a minha mulher é avançada de idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas boas notícias, ou alegres novas notícias. E eis que ficarás agora mudo, e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo hão de se cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias, e eles maravilhavam-se de que ele demorava muito tempo ali dentro do templo. E saindo ele, então, não podia falar, e entenderam que tinha tido uma visão ou uma revelação no templo, e falava apenas por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. E depois, naqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir a minha vergonha, ou o meu opróbrio, na sua versão, entre os homens. Amém? Cara, olhando para a palavra de Deus e lendo esse texto, Deus, ele tem me incomodado há uns dias já a pregar sobre mulheres estéreis, mulheres que têm o seu ventre cerrado. É interessante que há poucos dias atrás eu trouxe uma mensagem sobre despertamento profético, e eu preguei sobre Ana. Não sei se você estava aqui quando eu preguei, ou se você viu pela internet, mas estudando a palavra de Deus e mergulhando, eu gosto de mergulhar profundamente na Bíblia. Deus me trouxe para esse texto. Eu confesso que eu já li esse texto várias vezes, e eu nunca tive uma visão ampla, clara do que Deus poderia me edificar olhando para esse texto. Mas esses dias, discorrendo a palavra, eu gosto de discorrer a palavra, o Espírito Santo me levou a esse texto e eu não consegui sair dele. E quando eu não consigo sair de um texto, alguma coisa Deus quer revelar nele. E quando eu olho para esse texto, o tema dessa mensagem que eu quero pregar é Zacarias e o silêncio. Repete comigo: Zacarias e o silêncio.
Esse texto me chama muita atenção, porque Zacarias, de certa forma, era um homem conhecido, reconhecido como sacerdote naquele tempo, e a sua família era uma família também reconhecida naquela época, até que ele tinha um turno sacerdotal, aonde ele trabalhava, ele servia ao Senhor, nesses costumes da cultura. E o mais interessante de tudo é que quando nós olhamos e analisamos profundamente o texto, existem muitas coisas simples, são detalhes, mas que me despertou profundamente no espírito, para entender qual é a vontade de Deus para nós nesses dias. Por isso, quando eu falo sobre Zacarias e o silêncio, é aonde Deus traz para ele uma marca, que foi, no caso, silenciar a sua comunicação, a sua voz, e por muito tempo ele ficou calado. Agora, discorrendo esse versículo, eu quero passar em alguns versículos com vocês, eu quero tirar com vocês aqui algumas revelações e alguns ensinamentos profundos da Bíblia, que pode edificar você dependendo do seu coração. Por isso, o primeiro versículo é algo que me chama a atenção. A Bíblia vai dizer assim, é onde mais despertou a minha atenção para mergulhar nesse texto. A Bíblia diz: e eram os dois justos perante Deus. Eles andavam sem nenhuma repreensão, ou sem nenhum fio solto, não havia nenhuma causa para chamar a atenção dos dois. E eles estavam também caminhando em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Uma coisa me chama a atenção: se esse homem estava totalmente posicionado na presença de Deus, a sua esposa, a sua mulher também estava totalmente posicionada na presença de Deus. A Bíblia faz questão de mostrar que eles caminhavam em todos os preceitos, em todos os mandamentos, e nada era transgredido por eles. Dificilmente você vai encontrar alguém na Bíblia que andou como esse cara andou. Dificilmente você vai ver alguém como Zacarias dando passos até nos dias de hoje. Alguém dando passos e sendo reconhecido biblicamente como alguém que é justo e não tinha uma causa a não ser repreendido. São poucos os homens de Deus e mulheres de Deus na Bíblia que têm esse mérito. Um deles é Jesus. Agora nós vemos aqui Zacarias e Isabel. Mas a Bíblia vai dizer que eles tinham um sonho. O sonho de todo casal, acredito eu, é a vontade de reproduzir, de gerar filhos. E como eu preguei na primeira mensagem sobre esse assunto, sobre esterilidade, sobre mulheres com ventre cerrado, o sonho de toda mulher é dar filhos, é gerar família. Está me entendendo? Parece que fica incompleto quando não tem o filho, quando falta o filho. Agora, o mais interessante é que eles eram irrepreensíveis em tudo. E a Bíblia vai dizer que essa mulher era estéril. Na cultura judaica, uma mulher estéril, ela é uma mulher sem valor, porque ela não consegue gerar sucessor para o seu marido. Ela não consegue gerar um filho que vai herdar as promessas, vai herdar as heranças, vai herdar até mesmo o nome. Na maioria das vezes, os filhos carregavam o nome ou da época que viviam, ou do caos que era instaurado no tempo, ou carregavam o nome do próprio pai. Agora, o mais interessante é que a Bíblia afirma que eles eram justos, não tinha nada para repreendê-los, e eles caminhavam em todos os mandamentos do Senhor. E a pergunta que muitas pessoas fazem nos dias de hoje na terra é: por que que eles, sendo tão posicionados e alinhados, esse mal sobreveio sobre eles? É o questionamento de muita gente. Eu preguei uma mensagem aqui sobre marcas de nascença, está no YouTube, se você quiser você pode ver. Existem perguntas que não têm respostas, queridos. Existem coisas que acontecem na vida de um e de outro que não tem como você criar uma resposta para aquilo, não existe. E quando eu olho para esse momento aqui, se eles cumpriram todas as coisas, por que sobreveio sobre eles um ventre cerrado, impedindo com que o sonho de uma família acontecesse? E é quando eu olho, eu quero ministrar sobre a sua vida uma coisa. Nesse texto eu entendo que coisas ruins também podem acontecer com pessoas alinhadas e posicionadas. Eu quero te fazer uma pergunta: você está preparado para as surpresas da vida? Cara, há muitos anos e há muito tempo eu vivo como se fosse o último dia da minha vida. Todos os dias. Eu prego o meu último sermão todos os dias. Eu trago a minha última experiência todos os dias. Porque eu aprendi a viver não esperando o que pode acontecer amanhã, sabe? E quando eu olho para esse texto, algo me chama a atenção. Se não tinha do que repreender, se não tinha nada para acontecer com eles, para que eles pudessem viver esse sonho cerrado, porque não era só um filho, era um sonho. A pergunta que muitos fazem é: por que sobreveio esse mal? Por que que aconteceu com fulano? O que está acontecendo? Quem pecou? O que houve? E nem sempre tem respostas.
Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Dificuldades vão chegar para a gente que tem um coração bom. E o questionamento de muitos, até mesmo na Bíblia, é: por que que esse ímpio prospera e eu que estou alinhado não prospero? Sabe qual é a resposta? Não tem resposta. A verdade é que Deus motiva a minha vida e a sua a permanecermos o tempo todo naquilo que Ele pede para mim e para você. Se está difícil naquilo que Deus traz em forma de ordem, imagina sem as ordens de Deus. Uma vida sem desordem é muito mais difícil do que uma vida ordenada por Deus. Agora muitos não entendem essas coisas. Muitos acham que entrar numa igreja evangélica vai mudar a vida dele de um dia para o outro. Não é assim que funcionam as coisas. Você está aqui hoje nessa noite, eu quero que você entenda. A vida com Deus e a vida espiritual, ela é construtiva. Todos os dias você precisa se esforçar para que você consiga gerar algo que realmente vale a pena para você. Por isso todos os dias eu e você precisamos nos esforçar. E isso me chamou a atenção, porque eles eram justos, eles eram irrepreensíveis. Eles estavam todos os dias, por muitos anos, porque a Bíblia vai falar que eles já eram velhos. Muitos anos se passaram. Sabe o que aconteceu com eles? Eu acredito que eles até abortaram a ideia de sonhar um sonho natural, mas eles não abortaram a ideia de servir ao Senhor nas ordens que Ele dava. Me impressiona olhar para algumas pessoas na Bíblia. Eu confesso que alguns textos da Bíblia que eu leio referente, principalmente um texto como esse, me chama a atenção, me deixa encucado. E eu fico perguntando, qual foi o combustível que Zacarias, que Isabel recebeu de Deus, para que eles pudessem viver essa intensidade até a sua velhice, sem ser repreendidos em nada? Qual era o combustível, qual era a estratégia, qual era a visão de igreja que eles tinham? O que esse homem tinha? Porque momento nenhum você vai ver Zacarias colocando a mão e 300 caindo. Momento nenhum você vai ver Zacarias sendo renomado como um grande pregador. Não há. Ele simplesmente tinha o seu coração inclinado para as coisas de Deus, a ponto de fazer tudo que Deus pedia, sem nenhum tropeço. Agora, se tivesse tudo bem, o dinheiro na conta, a casa organizada, o carro em dia, tudo tranquilo, não tem do que questionar. Mas a gente não sabe o contexto que eles viviam. Me chama a atenção a vida desse homem. Enquanto isso, existem pessoas tentando questionar e tentando entender diversas coisas que vêm acontecendo no mundo. Ah, esse negócio de vírus, é Deus que mandou. Cara, não tem como saber se é ou não. Que nós estamos vivendo o fim das coisas, eu tenho certeza. Agora, o que sinaliza e o que não sinaliza, não tem como a gente pontuar. Agora, de uma coisa eu tenho certeza: se a gente começar, acredito que é uma chave, é um segredo, se a gente começar a olhar para a palavra de Deus e a viver intensamente a presença de Deus, talvez a gente consiga chegar nesse nível de irrepreensão como esse cara chegou. Os desafios só aumentam, as coisas ficam cada vez mais difíceis. E eu só queria saber o que esse homem carregava no peito, que fazia ele olhar para Deus e todos os dias estar em Deus. Mas a sua esposa, mesmo tendo um sonho encerrado por dentro, mesmo tendo algo que eles tanto projetaram, e agora talvez pelo desânimo daquilo tiveram que abrir mão. Me chama a atenção homem e mulher que caminha como esses dois, porque é um desafio muito grande. Agora o que mais me chama a atenção: coisas ruins também vão acontecer com pessoas que são boas. É porque agora eu estou no Espírito, eu estou orando todo dia, eu estou lendo a Bíblia toda hora, eu estou ainda só tendo revelação. Eu preguei uma mensagem e estourou a cabeça de todo mundo lá, foi poderoso. Mas amanhã pode acontecer alguma coisa. E a pergunta para você é: você vai permanecer quando tudo perder o controle? É um desafio. Existiram fatalidades na minha vida e na sua, no nosso meio, perto da gente, que não tem explicação, causou dor. E até hoje fica aquele buraco na mente: meu Deus, por que aconteceu? Será que Deus queria que eu sofresse? Ah não, é porque Deus está te ensinando.
Ah não, é porque Deus está fazendo isso. Ah não, porque essa é a vontade de Deus. Não tem resposta. Mas eu estou perseguindo profundamente o coração de homens como Zacarias e mulheres como Isabel. Sabe por quê? Eu ainda não estou no nível deles. Eu quero chegar. Você quer chegar? É incrível. No versículo 7 a Bíblia diz assim: não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Eles já eram velhos, e a mulher não podia produzir frutos, não podia gerar filhos. Sabe o que eu percebo? As limitações de Zacarias e de Isabel não impediram eles avançarem e também de receberem todas as promessas que eles já tinham recebido até a velhice. Quais são as suas limitações hoje? É a falta de um carro? É a falta de dinheiro? Qual é a sua limitação? Eu vou dizer para você que a maior limitação da maioria das pessoas que estão aqui dentro nessa noite é o intelectual, é a mente fraca, é uma mente influenciável. Não estou dizendo que o mente forte não é aquele que erra. Ele erra, mas ele sabe o que quer. Sabe que eu olho? Eles encontraram muitos desafios, mas nada impediu eles de buscarem. Não teve nenhum empecilho, não teve nenhum obstáculo. Mesmo tendo limitações, mesmo talvez carregando aquela marca da frustração. Eu gastei a minha vida por muitos anos em Deus. Eu fui para a igreja todo culto, eu estava lá servindo, pregando, liderei célula, cuidei de gente, e Deus não fez na minha vida. Fez. A Bíblia diz que tudo que nós precisamos, Deus fez na cruz, através da pessoa de Jesus. Amém? É legal falar amém, mas é difícil compreender. É muito natural dizer amém, é isso, é para a glória de Deus. Mas eu quero ver viver uma realidade dessa. Eu quero ver entrar com a vida nesse contexto de um sonho cerrado, de algo que você tanto desejou e achou que se doando para Deus fosse acontecer. E se não acontecer? São as limitações que nós temos como seres humanos. Às vezes eu fico olhando algumas pessoas tentando ser super seres humanos, espirituais, e não existe. Enquanto você estiver na terra, você vai girar um ciclo com Deus. A translação espiritual vai acontecer. Um dia você vai acordar perto do sol, e no outro perto da lua, meu filho. Um dia tá sol, tá quente, está fervendo. No outro dia vai estar escuro e vai estar frio. Não é se você errar, não é se você acertar é sol, se errar é lua. Vai girar, e todos nós vamos passar por momentos complicados. Agora a pergunta é: as suas limitações vão paralisar você ou não? Eu posso te contar uma verdade que ninguém te conta? Se parar, ninguém importa, querido. Ninguém importa. Porque no final de tudo, cada um vai dar conta de si mesmo. Entre te salvar e sobreviver, o que você acha que vai acontecer? É igual aquele ditado, né? Que chore a sua mãe, não a minha. No final de tudo, cada um vai ter que dar conta do ciclo que vive. Cada um vai ter que amadurecer a sua própria maturidade. Cada um vai ter que construir a sua própria base. Cada um vai ter que construir a limpeza do seu próprio coração. É porque um influencia o outro, influencia quem está no mesmo nível. Porque se alguém estiver cuidando de forma particular do coração, não influencia. Agora eles tinham todas as limitações. Deus tem um caso sério com mulheres estéreis. Cara, a minha mente fica burlada. Eu encontrei só na Bíblia hoje, enquanto eu estudava, mais de 10 mulheres estéreis na Bíblia. Talvez a sua cabeça passava umas 4, mas tem mais de 10 mulheres. Algumas são conhecidas, outras não. Mas havia limitação. Mas pastor, tinha limites. Escuta uma coisa que queima no meu coração. Deus é especialista em fazer milagres no meio do caos. É quando precisa de um milagre que parece que Deus enfia no meio, sabe? Porque se eu acredito, cara, eu estou aqui para mergulhar com você. Se eu acredito que Deus é governador da terra, se tudo está sobre as mãos de Deus, então Deus tem ciência de todas as coisas.
Quando você olha para Ana, Ana sofria com Penina, o seu ventre era cerrado, ela era estéril, não dava filhos. E a Bíblia diz que Deus cerrou o ventre dessa mulher. Deus pôs a mão ali. Deus tem um controle de todas as coisas. Tem gente aqui que está no meio do caos. Só um milagre na sua vida. É só um milagre. É só um milagre na sua vida. É só um milagre na minha vida. É só um milagre no seu coração. E quando a gente pensa de milagre, a gente já pensa num parente na UTI. Não. Tem milagre que é interno. Tem milagre que é coração. E se Deus não fizer um milagre no seu coração, você que está aqui nessa noite, presta atenção, você corre um grande risco de viver o resto da sua vida em caos. Sabe qual que é o pior caos? Não é o que é externo, é o que é interno. Porque o que é externo, se eu olhar ali perto do Pelé e o coronavírus estiver naquela pilastra, o que eu vou fazer? Eu vou correr dali. O caos interno, você não corre dele, você leva ele para onde você vai. Algumas pessoas vão ter que se conformar e encontrar uma realidade. Vão ter que bater de frente com a realidade que está vivendo, para que consiga resolver os problemas e o caos do coração. Aqui eu quero mostrar para você algumas mulheres que eu percebi do que Deus estava fazendo na vida delas. E a esterilidade é um problema que afligiu a vida dessas mulheres e atrapalhou a vida delas. A primeira mulher, Sara, que era Sarai. É interessante que a Bíblia diz que essa mulher tinha o seu ventre cerrado também, era estéril. E tinha uma outra mulher junto com ela, que não era. Parece que Deus sempre coloca no mesmo cenário duas mulheres, uma que é e uma que não é. E o mais interessante é que Sarai se transforma em Sara, porque Deus também na sua velhice toca sobre o seu ventre. E agora ela recebe o poder geracional. Isso me chama atenção, por quê? Porque ela e Abraão geraram um patriarca. Olha que interessante. Abraão se tornou o pai da fé por ser amigo de Deus. Não foi por obras, mas pela intimidade que ele tinha em fé. Agora, olha que interessante. De uma mulher estéril, Deus gera no ventre dela o segundo patriarca. Deus de Abraão, Deus de Isaac. Isaac nasce. E quando Isaac nasce de um ventre que era cerrado, que era sem produção, era infértil, nesse momento essa mulher recebe dentro dela um fruto. E esse filho se tornou alguém muito relevante, considerado um pai das nações. Agora, quando eu olho para uma segunda mulher na Bíblia, Rebeca. Quem foi Rebeca? Isaac, filho do patriarca Abraão, agora encontra uma mulher chamada Rebeca. E eles agora também se depararam com a mesma situação. Olha que loucura, na mesma família. Parece até uma maldição hereditária. Porque se você pegar essas linhagens até lá na frente, muitas mulheres na linhagem que chega até Jesus tinham esse mesmo problema. Agora, quando a gente olha para Rebeca, também a mesma coisa. Mas a Bíblia vai dizer que Isaac orou insistentemente a Deus, e ele ouviu a oração, e Rebeca concebeu. Quem nasceu? Os gêmeos, Esaú e Jacó. Meu Deus. E aí está lá agora, a mulher que era estéril, Rebeca, que não tinha o seu ventre geracional, era uma mulher que não podia produzir ao seu Senhor, agora recebe porção dobrada. Quem estava ali dentro? Esaú e Jacó. E antes dos dois nascerem, Deus já vira e fala assim: olha, o mais velho vai servir o mais novo. Meu Deus. Sabe onde eu entro aqui com você? Que o homem nesse momento não pode ditar regra nenhuma. Aí é assim que vai ser, não vai ser antes de nascerem. Deus fala: ei, o primogênito, ele vai nascer primeiro, mas quem vai governar é o mais novo. E quem que era o mais novo? O mau caráter. Como é que explica o coração de Deus nesse momento, querido? Esaú trocou a primogenitura por fome. Jacó ganhou a primogenitura por artimanha, por maldade. E esse Jacó é o cara que Deus colocou como terceiro patriarca da nação. Como é que explica o coração de Deus nesse momento? Tem coisa que não tem resposta. Sabe aonde eu entro com você aqui nesse texto? O governo de Deus não falha. Esaú agora quer matar o irmão, e o irmão, por conta da perseguição, o que era isso? Caos. Deus entra e faz o milagre. Agora os dois se encontram, tudo resolve, e agora Jacó vira quem? Israel.
E a Bíblia vai dizer que você também é o Israel do Senhor. Presta atenção, de um homem que é conhecido como mau caráter, como a gente escuta no encontro para quem vai e participa de Peniel, foi aonde nós fomos gerados, porque a Bíblia não diz que você é a nação de Abraão, não, querido, nem que você é a nação de Isaac, mas a Bíblia fala que você é o Israel do Senhor. Desde quando você vê essas mulheres estéril, o Éden continua acompanhando a vida delas, o Adão caído continua acompanhando a vida delas. Agora o mais interessante é que quando você avança no capítulo 30 de Gênesis, Raquel também era estéril. Isso é loucura. Jacó, filho de Isaac e neto de Abraão, e sua esposa Raquel foram também mais um casal seguido da linhagem a passarem pelo mesmo. Meu Deus, não tem lógica. Aqui nós já vemos 4 descendências recebendo da mesma coisa. Parece que é a mesma maldição, mas como assim a maldição? Deus estava ali, governando todas as coisas, então Deus amaldiçoou as coisas? Não, existe um propósito em tudo. E nesse momento essa mulher, Raquel, ela chorava profundamente, ela era aflita por causa disso, até que ela fala para o seu Senhor assim: dai-me filhos, senão eu morro. Raquel carregava um desespero dentro dela, por conta do filho que ela tanto sonhava. E a Bíblia vai dizer também, Jacó buscava profundamente, e a Bíblia diz que Deus lembrou de Raquel, e a Bíblia diz, e abrindo a sua madre, Raquel agora gera José e Benjamim. Rapaz, e quando eu olho para a vida de Sansão, Sansão também nasceu de um ventre cerrado. A mãe de Sansão, a gente não sabe qual é o nome dela, mas ela também era estéril. E as Sagradas Escrituras nos contam que um anjo apareceu. Quem que apareceu? No meio do caminho da vida da mulher, a mulher não tinha poder de gerar filhos. Agora um anjo aparece. Sempre tem um anjo infiltrado no meio das histórias. Sempre. Ele aparece e ela nunca tinha concebido. E o anjo diz: você nunca concebeu, mas agora você vai dar luz a um filho. E você vai ter um filho. E nasce Sansão, um juiz do povo de Deus. E por último, eu deixei aqui outras mulheres de lado, mas eu quero olhar para essas. Por último é Isabel, ventre cerrado, fiel, justa. E agora um anjo também aparece em cena. E Isabel gera João, o Batista. É incrível como lá atrás, lá em Abraão, os ventres foram cerrados, e logo Deus liberava a madre. Nunca nasceu filho dessas mulheres, sempre nasceu do ventre dessas mulheres homens de autoridade, homens empoderados por Deus. Um propósito carregava o coração daqueles homens de energia, e por isso eles destravavam aonde eles passavam. Agora, existe propósito dentro dessas mulheres. Eu não sei se tem alguém aqui hoje que sonha em ter filhos e você se considera uma mulher estéril. Eu, como profeta aqui, o seu ventre está sendo agora liberado em nome de Jesus. Ainda esse ano você vai engravidar, querida. Ainda esse ano. Se é o seu sonho, se você é casada, ainda esse ano você vai conceber. E de você não vai sair um filho, de você vai sair um propósito, querido. Da sua família vai sair um propósito. Agora no versículo 8, e aconteceu que exercendo ele, olha só que loucura isso. E exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma havia um ciclo, um rodízio que acontecia, segundo o costume sacerdotal daquela época, ou seja, era um costume, acontecia constantemente. A Bíblia vai dizer que coube-lhe sorte em entrar naquele dia no templo do Senhor para oferecer incenso. Parece até que o dia era o dia abençoado, mas na verdade Deus não tinha nada a ver com aquele dia. Deus tinha algo com aquele homem, era diferente. E a Bíblia diz, e houve sorte para ele naquele dia, e aquele dia, aquele horário, ele caiu no turno em que o Senhor apareceu. Então ele entra, ele faz todo o ritual, coloca as suas vestes especiais, como os sacerdotes usavam, ele prepara tudo, e ele vai agora acender incenso, oferecer sacrifício de incenso. E o mais interessante é que a Bíblia fala, e toda a multidão do povo estava lá fora orando, esperando a hora do incenso, até que enquanto ele preparava tudo, um anjo lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. O altar do incenso era um objeto usado para fazer uma espécie de fumaça com aroma, cheiro.
E aquela fumaça, ela era responsável para traçar uma linha reta até o céu. É como se naquela fumaça estivesse as petições, as orações do povo. Então, enquanto a fumaça subia fazendo uma linha reta, subindo em direção ao céu, era como se a oração do povo estivesse subindo com a fumaça, e aquilo tinha um cheiro muito gostoso. Muito interessante, naquele dia, um dia comum, ele entra, acredito eu, já velho de idade, com todas as suas debilitações, limitações, começa a se preparar, porque não era algo rápido. Ele se prepara, ele prepara o altar. Eu acredito que enquanto ele começa a preparar o altar, ele olha para o lado e ele vê algo diferente. Só entrava no templo quem era sacerdote, querido, naquele local. Ele estava sozinho. Ele olha para o lado e vê algo diferente. Tem alguém em pé do lado. Ali eu já não sei, eu já sou de idade, já sou acostumado com muitas coisas doidas. Eu não sei se eu corro ou se eu fico. E ele fica encarando aquele anjo, ele fica olhando para aquela entidade espiritual. Sabe uma coisa que eu aprendo aqui? Deus sempre vem com visitação quando você está envolvido com as coisas dele, mesmo que você esteja em situações de desânimo. A Bíblia fala que era um costume. Quero te fazer uma pergunta, seja sincero no seu coração. É todo dia que você tem vontade de vir para a igreja? É todo dia que você tem vontade de entrar no seu quarto para orar? Aquela vontade gostosa? Seja sincero com você. A maior nobreza diante de Deus é transparência. Seja sincero. Nem todos os dias esses homens iam para o templo com o coração radiante, com o peito cheio de alegria. Não era. A Bíblia fala que eles tinham um costume, haviam turnos, e acredito eu que no coração deles, alguns turnos eram questionáveis, tipo, não estou com tanta vontade, mas eu tenho que ir. Eu não estou sentindo a presença do Espírito Santo, mas eu tenho que ir. Eu não estou no meu melhor momento, mas eu tenho que ir. Eu não estou no meu melhor dia, mas eu tenho que ir. Nem sempre as coisas eram feitas por prazer ou por vontade, mas era por um costume. E nós temos coragem ainda de questionar as rotinas. Estou cansado de rotina, eu tenho que sair da rotina. Não, presta atenção, às vezes o que te salva é a rotina. Eu estou cansado dessa apatia, é sempre a mesma coisa, eu sempre escuto as mesmas pregações, é sempre o mesmo pastor. Calma, às vezes o que te salva é a rotina. É aquilo que realmente está às vezes estranho, que está frio. Havia aqui agora uma luta travada com um homem que tinha um sonho, que nada tinha acontecido. Havia um sonho para sonhar aqui. E ali estava o anjo. Mas havia um costume, havia uma rotina fiel, havia uma cultura de serviço. Não importa o estado do coração daquele homem, não importa se ele acordou de mau humor naquele dia, não importa se ele brigou em casa com a esposa, não importa se ele se deu mal com os filhos, não importa o que aconteceu, ele tinha uma rotina fiel. Ele estava ali todos os dias. Por isso a Bíblia vai dizer: nenhum trabalho é vão no Senhor. Tudo que a gente faz para Deus, até R$1 que você dá para a glória de Deus, para um mendigo na rua, ou para alguém na rua que vai usar droga, nada é vão, nada. Tudo vale a pena. Talvez Zacarias, esse homem irrepreensível e justo, não estava com o coração em Deus. A gente não pode afirmar. Ele estava cumprindo uma obrigação. Agora, sabe aonde Deus destravou o sonho na vida de Isabel e de Zacarias? Na rotina que a gente tanto diz que está cansado. Anos se passaram. Quando a Bíblia vai dizer que esses homens eram de idade, esse homem e essa mulher de idade, eles já tinham mais de 80 anos. Anos se passaram, até que um dia normal, comum, em uma rotina, em uma frequência talvez sem gostar, sem se sentir empolgado à vontade, ele preparando o altar, ele olha para o lado, está ali o anjo. Talvez no coração de muitas pessoas o anjo apareceu na hora errada, porque eles já estão amortecidos, não tem como mais terem relações íntimas e gerar filhos, porque já são velhos de idade. Mas eu percebo uma coisa: Deus tem um caso sério com a esterilidade, e Deus também tem um caso sério com os idosos. Deus sempre pega os mais velhos. E agora o anjo aparece. O anjo apareceu, e o anjo diz: e o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé
à direita do altar do incenso. Agora o que mais me chamou a atenção: o anjo se manifestou em pé do lado do altar do incenso. O altar do incenso só simboliza uma coisa para mim e para você aqui. O altar de incenso é o símbolo exato, é a tipologia exata do relacionamento com Deus, da comunicação com Deus. E o mais interessante de tudo é que quando esse anjo se manifesta, ele se manifesta ao lado do altar. Sabe o que isso quer dizer? Que da mesma forma que o altar era preparado, o sacrifício era feito e a fumaça subia, em forma de comunicação para o céu estava devolvendo a resposta no mesmo lugar de entrega. Tinha que ser ao lado do altar de incenso, do lugar de incenso. Tinha que ser ali, porque ali era o único lugar de comunicação de petições do povo para Deus. E o anjo agora se manifesta. Agora sabe o que eu entendo? Pode estar difícil. O meu coração, seu coração pode até estar frio, mas Deus também se manifesta com destravamento e cumprimento nas rotinas que nós criamos na presença de Deus. A vontade é viver esse sopro do Espírito todo dia, e sair correndo aqui em cima do altar, e orar em línguas, e chorar, e cair no chão, porque o culto fica mais envolvente. Mas querido, não vai ser todo dia. O amor por Jesus e a paixão por Jesus está muito mais ligado à rotina do que às eventualidades. Sabe o que é eventualidade? É o nitro do seu carro. Aí você dá um sprint, mas daqui a pouco para. E agora você precisa nutrir tudo que você recebeu da parte de Deus. O anjo se manifesta para o cumprimento das nossas orações, talvez os momentos mais simples, nos momentos onde nós estamos cansados e até mesmo desanimados. Já pensou se nesse culto aqui agora um vento passa? Talvez se não for nesse, vai ser no próximo. É igual eu falo, culto, querido, é igual série. Quem vê Netflix aqui? Tem série que a gente gosta, tem série que a gente não gosta. Agora tem série que dá vontade de ficar assistindo o tempo todo. E se você atropelar, você vê tudo em um dia, e amanhã acabou, não tem mais nada para ver. Culto é igual série. Se você perde um episódio, você perde tudo que está pela frente. Não tem como entender. Talvez os cultos mais simples é onde Deus vai despertar você. No versículo 12 a Bíblia diz: e Zacarias vendo, a Bíblia diz que ele turbou o seu coração. Ele ficou agora com medo, ele ficou talvez indignado. Não tem como dizer qual foi a reação desse cara, mas a Bíblia fala que ele recebe repouso de temor. Sabe o que eu entendo de temor aqui para a nossa realidade? Quando Deus manifesta temor para a sua igreja, é como se o coração da igreja ficasse agora mais sensível à presença dele. E agora nós respeitamos piamente a presença de Deus, porque Ele se manifesta como um ícone de adoração e de muita extravagância, com muita glória, e nós não conseguimos parar de admirá-lo e de olhar para o coração dele e enxergar a nossa realidade. Cara, todas as vezes que a glória de Deus se manifestar, vai ser para mostrar para mim e para você quem somos. Não tem outro objetivo. A glória de Deus não vem para te jogar para o chão, querido. A glória de Deus não vem para que você ore em línguas. A glória de Deus não vem para que você seja cheio e comece igual um doido a correr, a fazer as coisas doidas. Não é para isso. A glória de Deus, ela vem para mostrar para mim e para você a nossa realidade. É um objetivo. Quando você olha para o templo de Salomão, a Bíblia fala que a fumaça encheu o templo, e o templo foi cheio da glória do Senhor, e ninguém conseguia ficar de pé. Os relatos humanos é que os homens caíram no poder de Deus, mas Deus se manifestou com glória para um concerto. Havia um concerto para ser feito. Eu não sei se pode ser só comigo, mas todas as vezes que Deus se manifesta, eu me encho de temor, e eu me sinto o pior ser humano da terra. Pior do que eu imaginava. Porque o objetivo é mostrar o céu para a terra. E nós, sempre que encontrarmos com o Senhor no caminho, vai ser uma pancada, querido. E na maioria das vezes Ele não vai falar nada. Nós sempre seremos conduzidos a esse ambiente de arrependimento, esse ambiente de dor no coração, esse ambiente de recalcular a rota, de olhar para o coração, de olhar para os pensamentos, de ver os pontos fracos expostos, de olhar para os caminhos que nós estamos seguindo, e sempre teremos a oportunidade de fazer um caminho de volta. Deus nunca se manifesta com glória para te matar, mas para te revelar.
é revelação. Agora no versículo 13, mas o anjo lhe disse a Zacarias: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, te dará agora à luz a um filho, e ele chamarás no nome João. João seria o nome dessa criança. Aqui o anjo se manifesta com um comunicado: ei, Zacarias, calma, a sua oração foi ouvida. Tipo assim, estava na fila de espera, sabe? Depois de 80, 90 anos, agora chegou a sua vez. Aí eu te pergunto, querido, filho, para que agora? Eu já não aguento nem correr com ele no parquinho. Eu já não aguento nem pegar no colo direito, porque você vai baixar aqui, a coluna não volta. Eu estou velho, filho, para quê? Mas uma coisa eu tenho certeza para afirmar para você aqui: todas as vezes que um anjo se manifesta para falar com alguém sobre algo que Deus está enviando, é interessante. Todo cumprimento de promessa é um propósito. Sempre tem algo envolvido com Deus. Deus sempre tem algo envolvido com essa pessoa. Eu fico às vezes lembrando, hoje eu estou fazendo 10 anos que eu estou na Igreja do Amor, que eu tento servir a Jesus com todo o meu coração, eu dou minha vida, eu cometo erros como vocês, talvez até pior. O meu coração é tão apaixonado por Jesus, mas é uma guerra todo dia. E eu confesso que tem dia que eu paro assim, e eu fico lembrando de algumas promessas, sabe? Fico lembrando de algumas coisas que são simples, e eu fico tentando entender as promessas de Deus. E eu confesso para vocês que tem promessa que está distante, está longe. Eu posso falar para vocês abertamente que eu estou pronto. Todos os meus sonhos como homem natural, como ser humano, eu realizei todos eles. Eu não tenho mais nada para sonhar nessa terra, nada. Sempre fui apaixonado com uma filha ou filho, eu queria ter filhos. A minha filha veio e roubou meu coração. Eu quero ter um carro chique. Não sonho com isso, cara. Eu quero ter uma casa própria para viver. Não sonho com isso. É porque um ser humano sem sonho está morto. Talvez esteja. Mas o único sonho que queima no meu coração hoje é ver uma multidão de gente amando Jesus. E eu já vejo. Não, é porque tem número. Não, eu não tenho trato de número com Deus. Deus um dia virou para mim e falou assim: você vai pastorear muitas pessoas. Eu falei, amém. E eu sempre falei um número para Deus. Eu falei, eu quero 1000 pessoas. Mas cara, Deus não tem compromisso com o meu número, sabe? Eu não me sinto preso nessa terra. Muitos estão projetando a vida ainda. Eu hoje com 28 anos de idade, eu sou realizado. Tudo que eu queria eu tive. Tudo que eu alcançar hoje é luxo, é para o meu prazer. Agora a pergunta que eu quero te fazer é: você já alcançou tudo que você queria nessa terra? Se não, se um dia você alcançar, tem propósito. Está achando que você está sofrendo à toa? Está achando que está passando aperto à toa? Está achando que Deus não vê o seu coração? Você está achando que Deus não vê a sua frustração, não vê o seu desespero, não vê a sua ira, a sua indignação às vezes? Deus vê, Deus sabe, mas não está na hora, porque tem um propósito. Nosso coração é ansioso para as coisas. Desde quando eu desativei esse coração ligado a coisas, eu vivi mais leve. Quero te dar um conselho aqui hoje nessa noite. Comece a colocar do seu ventre sonhos para fora, expondo em forma de propósito. Porque se tem uma chave nesse propósito, Deus vai ter que operá-lo. Por quê? O cumprimento disso é para a glória do nome dEle. Por isso faça acontecer. No versículo 14, a Bíblia diz assim: e terás prazer e alegria. Muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. 16, e converterá muitos dos filhos de Israel a Deus, e irá diante dele no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência e dos justos, ao fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Sabe o que eu entendo aqui? Pode até demorar, mas vai se cumprir na sua vida. E quando acontecer, vai mudar totalmente o seu coração.
toda promessa de Deus que se cumpre muda o meu coração e o seu. A Bíblia fala que ele não só seria grande, como ele também seria cheio do Espírito Santo. Você está me entendendo? Já estou acabando. Ele seria cheio do Espírito Santo. Agora, quem foi João o Batista? Foi aquele que preparou o caminho do próprio Jesus Cristo. Tamanha responsabilidade que esse garoto tinha. Mas quem que era o mais responsável? João o Batista ou Isabel? Sem dúvida Isabel. Porque quando você olha para João e para Jesus, os dois tinham ali uma responsabilidade enorme. Mas quem carregava a maior responsabilidade era Maria e Isabel. Por quê? Porque elas carregavam dentro delas, escuta, Maria carregava dentro dela o maior propósito de Deus para a terra, e Isabel carregava dentro dela o maior preparador do maior propósito de Deus para a terra. Uma grande responsabilidade. Quando você ouviu falar de Maria depois que Jesus nasceu? Alguns episódios. Depois que Jesus morre e ressuscita, cadê Maria? Sumiu. Mas não deixa de ser uma mulher importante. Cadê Jezabel? Sumiu. Mas não deixa de ser uma mulher importante. Por quê? Aceitaram uma grande missão. Sabe por que João é conhecido como João Batista? Porque a palavra Batista significa batismo. Se você está aqui, eu não sei se você sabe disso, mas por que você faz parte de uma igreja batista? Porque você faz parte de uma igreja onde a crença do batismo é por imersão. Por isso que ele era João o Batista, porque ele batizava no Rio Jordão por imersão. Agora, João era um dos maiores profetas do Novo Testamento, e ele perdeu a própria cabeça por causa de Jesus. O que esses caras tinham? Eu não consigo entender o que esses caras tinham. É a presença do Espírito Santo, mas eu também tenho, você também tem. Agora, o que esses caras tinham que levava eles a morrerem por causa de Jesus? O que esses homens carregavam no peito era algo assustador, sem dúvida. Agora, Zacarias faz como eu e você, versículo 18. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher é avançada em idade. Nesse momento, ele questiona o anjo. Incrível como que nós damos ouvidos muito mais às pessoas do que ao próprio Deus. Tem gente aqui nessa noite, eu não vou terminar de pregar não, porque tem mais coisa. Tem gente aqui nessa noite que já ouviu Deus falando com ele várias vezes, mas enquanto um homem carnal não chega, um homem terrestre não chega e confirma, ele não acredita. Zacarias recebe a visitação de um anjo agora, e ele questiona a Deus: como saberei essa coisa se eu já sou velho de idade? Como que pode isso acontecer comigo se eu nem tenho mais idade para isso? Eu acredito que ele estava fazendo ali agora um questionamento para o anjo, para que chegue a Deus. Eu já sou velho, por que um filho agora? O que eu faço com o filho agora? E a verdade é que não era o que ele faria com o filho, mas o que o filho faria depois que nascesse. É muito interessante. Agora é incrível como que nós cremos muito mais na oração dos outros do que numa palavra direta que Deus dá pra gente. Ai, não é da minha cabeça, ai, não é da minha cabeça, é da minha cabeça. Aí alguém chega e fala: ó, o Senhor falou comigo isso, isso, isso. Você precisa acreditar mais na voz de Deus. Está muito acostumado a ouvir voz do homem. Ouvir voz de profeta é muito bom, ouvir voz de líder é muito bom, mas a Bíblia fala que você também tem acesso a Deus. Deus fala com você. Qual foi a última coisa que Deus falou com você? Ai, Deus falou comigo, me impactou. E aí, qual que foi o propósito dessa comunicação? Porque Deus não fala com a terra à toa não, filho. Deus não traz palavra para você chorar não. Ah, eu chorei, Deus falou. Não, Deus só comunica para a terra quando Ele quer que você opere algo. E Deus só fala com quem é operador do milagre, quem é operador da comunicação. Deus não vai liberar informação à toa. É igual Jesus. Jesus pegava alguns homens e curava alguns homens, e Ele virava e falava assim: ei, não conta para ninguém, viu? O cara acabou de, eu era cego aqui, o cara acabou de curar a minha visão, e agora não vou contar para ninguém? Jesus era bobo não, querido. Jesus pegava as pessoas certas. Aí esse cara foi curado, o que ele faria? Agora ele sai falando para todo mundo: o homem me curou, o homem me curou. E Jesus está lá só esperando, vai chegar uma multidão aqui agora, eu vou socar o reino neles. Estratégia. Jesus é um bom comunicador, Deus é um bom comunicador. Se Deus está falando com você, é porque Deus quer alguma coisa com você.
É interessante, algumas pessoas escutam a voz de Deus e ficam trêmulas. Deus falou comigo, Deus falou comigo. O que elas fazem? Elas procuram alguém que tem experiência e falam: ó, Deus falou isso e isso, vai lá e faz. Deus quer fazer com você, porque se fosse para Deus fazer com o outro, Deus teria falado com o outro. Você também pode ser usado por Deus, por isso acredito. Agora sabe o que me mostra aqui? É interessante, mesmo grandes homens de Deus e mulheres de Deus passarão por tempos aonde vão desacreditar das promessas. Tem gente aqui sobrevivendo nessa noite. Eu sei que está longe, eu sei que a vontade é parar, a minha também às vezes é. Eu sei que às vezes a vontade é reciclar o nosso quadro de promessas, porque algumas ficaram tão longe. Eu sei que às vezes dá vontade de parar de sonhar. Eu sei que às vezes dá vontade de procurar alguém e pá! Esse é o meu verdadeiro coração. Eu sei que às vezes dá vontade de realmente desistir de tudo que você ouviu. Ah, Deus falou que eu vou gravar CD, que dia? Deus falou que eu vou pregar em tal lugar, não. Olha o estado que eu estou. Deus falou que eu vou conquistar essa empresa, que eu vou fazer isso, que vai ser minha família dessa forma. Tem coisa que dá vontade de parar de acreditar. Mas cara, eu não acredito em um Deus que fala e não cumpre. O que Deus já falou a seu respeito? Esses dias eu fui puxando lá os primeiros acampamentos de 2012, 13, 14. Fui pensando, alguma coisa Deus tem, algumas revelações que você recebeu. Só que algumas pessoas vão passar nessa terra e vão viver como sonhadores. Eu olho para algumas pessoas aqui, elas falam com a gente olha e fala: caraca, é um sonhador. Uau! Mas lá no coração a gente está assim: nunca vai viver. Ah, acorda por favor essa pessoa, Jesus, não deixa ela sonhar tanto não. Sabe por quê? Não tem poder de execução. Tudo que você sonha e não executa só se tornou sonho. Quando você acorda, você até acorda empolgado, mas daqui a pouco você esquece o que sonhou. Deus quer que você seja alguém que realize, que faça acontecer tudo que você já ouviu. Por isso, tem algumas pessoas que eu estou pregando aqui hoje que já desacreditaram de muita coisa. Nas rodinhas espirituais até lembram: olha, um dia Deus falou, rapaz, você lembra? Lá naquele ano eu tive uma experiência com Deus, Deus fez isso, Deus me usou. Mas e hoje? E hoje, como é que estão as coisas? Como é que está o coração hoje? Não é porque você não sabe como eu errei, não me interessa. Como é que está o coração hoje? Como é que estão os olhos em Deus? Se Deus falou, vai cumprir. Eu acredito em cada palavra que Deus falou comigo. Às vezes desacreditado eu faço cálculo, sabe? Será que vai ser quando eu morrer? Porque é interessante como é que morte causa alvoroço, né? Como é que vai ser? Mas eu acredito em cada palavra que Deus já me deu. Não para de acreditar nas palavras que você recebeu. Tem muita coisa para frente aqui ainda, mas eu não quero dar continuidade. Mas de uma coisa eu tenho certeza: a Bíblia fala que Zacarias, depois de questionar, o anjo afirma e Zacarias fica mudo. Foi a marca de Deus para provar para mim e para você que até mesmo o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Às vezes é melhor calar, sofrer o silêncio. A Bíblia fala que Zacarias recebeu aquela palavra, depois que ele ouviu a afirmação do anjo, ele fica mudo, ele perde o poder de comunicação. Escuta uma coisa: um profeta, um sacerdote que perde o seu poder de comunicação, ele perdeu totalmente o seu sonho, o seu propósito, porque o sacerdote é um proclamador. E agora a Bíblia fala que ele fica calado, e por meses, até o período gestacional acabar. E a Bíblia ainda fala que depois de alguns meses, João nasce, é cuidado por Isabel. E Zacarias só movimentava a mão, porque ele não conseguia falar. Até que um dia vão decidir o nome. Sabe o que eles fazem? Eles comunicando e vendo que Zacarias não podia falar, a Bíblia fala que alguém gritou: vamos colocar o nome da criança então no mesmo nome do pai, porque a gente honra a descendência dele agora, né? Porque por muito tempo ele sofreu, já está de idade. Vamos fazer perpetuar agora o nome desse cara. Eu fico imaginando Zacarias ali agora: não pode falar. A Bíblia fala que ele pega uma tabinha e escreve: o nome vai ter que ser João.
E a Bíblia fala que naquele momento em que ele declara que o nome seria João, a boca abre. Sabe o que eu entendo? Naquele momento talvez o homem queria colocar a glória no Pai, mas ele disse: não. O nome não pode ser meu. O nome tem que ser precursor. Ele tem que ser o preparador. Não é mais sobre mim. O caminho não é meu. A descendência não é minha. Esse menino, ele veio por mim. Ele passou pela minha esposa, mas ele tem propósito. A vida dele é gastar a vida no deserto, comunicando o arrependimento do céu, até que Jesus venha. E o dia que Jesus ainda vir, ele vai morrer. A Bíblia fala que João agora tem a sua boca aberta, e ele começa. A primeira coisa que ele faz, a Bíblia fala que ele começa a glorificar e a magnificar o nome de Deus. E ele começa agora a ser cheio do Espírito Santo. Mas presta atenção, o Pentecoste não tinha acontecido ainda. O Espírito não tinha descido. Como é que você me explica que Zacarias agora foi cheio do Espírito Santo? E o mais interessante de tudo, enquanto Zacarias era cheio do Espírito Santo antes, Maria foi visitar Isabel, porque as duas eram primas. E agora chega a Maria com um barrigão, e agora Isabel vai tendo uma sensação diferente. E a Bíblia fala que enquanto Maria vai chegando perto de Isabel, as duas ali agora grávidas de um propósito. A Bíblia fala que enquanto Maria ia chegando perto de Isabel, a barriga de Isabel começava a mexer. Dentro dela, João Batista começava a ser cheio do Espírito Santo. A promessa do anjo: esse vai ser grande e cheio do Espírito Santo desde o ventre. Naquele momento a Bíblia fala que também Isabel foi cheia do Espírito Santo. E antes de Maria chegar e falar alguma coisa, ela já olha para Maria e fala assim: como eu posso receber aqui agora a mãe do meu Senhor? Meu Deus. A visão de Isabel abre naquele momento e ela entende: opa, eu carrego alguém grande, cheio do Espírito Santo dentro de mim. Mas o que essa mulher está trazendo dentro dela, não só é cheio, como é o Espírito dele que vai se movimentar nessa terra. E ele vai salvar e converter o coração de muitos israelitas ao nosso Deus. Meu Deus, isso é muito forte, cara. E quando elas chegam perto, o ventre das duas começa a dançar. Fica imaginando a criança mexendo ali dentro de Isabel agora, e Jesus dentro se movimentando. Mal elas sabiam que um seria o mais velho, ia preparar o caminho, e Jesus viria consumando e partindo a humanidade em duas épocas: o antes e o depois da sua presença. Meu Deus, isso é muito forte, cara. Zacarias cheio do Espírito Santo, Isabel cheia do Espírito Santo, João Batista cheio do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo foi só para evidenciar visualmente, fisicamente, e foi inaugurado o ministério do Espírito. Mas ele já se movimentava por todos os lugares. Meu Deus. Existe um propósito para o caos. Existe um propósito para a dor. Existe um propósito para qualquer conflito. Mas para isso, querido, a gente precisa entender que algumas coisas vão acontecer e não tem resposta. Posicionamento, alinhamento, não é uma troca, é uma decisão. Permaneça no que você começou. Pastor, perdi totalmente o alinhamento. É simples, volta para ele. Pastor, perdi meu coração. É simples, volta o seu coração. Deus tem algo com você, querido. O que é que Deus tem comigo? Não sei. Deus tem algo muito grande com você, comigo. E Ele trata a minha vida e a sua. Fica de pé no seu lugar onde você está. Ah, como o silêncio atormenta. Ah, como a indignação grita mais alto que a boca pode promover o som. Ah, como a insatisfação. Como a insatisfação tem lugar. Deus tem planos com você. Vai passar por você o cumprimento de uma promessa, mas ela tem propósito. Você é só o meio da canalização de Deus para fazer as suas obras aqui na terra.
E sabe o que eu digo para Deus? Eis-me aqui, do jeito que eu sou, envia-me a mim. Coloca as suas duas mãos no seu coração onde você está. Espírito da revelação, só você pode operar pessoalmente no coração de cada crente aqui nessa noite. Só você pode tocar esse coração agora, Pai, congelado. Só você pode tocar esse coração agora frustrado, decepcionado, esse coração amargurado, esse coração desistente. Só o Senhor pode operar agora um milagre na vida dessa pessoa que está aqui nessa noite. Hoje é um dia, Pai, de costume sacerdotal. Nós entramos no templo, vestimos as nossas vestes espirituais, cantamos as canções, ouvimos as pregações, mas o altar do incenso está posto, Pai. Da mesma forma que o teu povo incessantemente está liberando comunicação para o céu, nós desejamos, e se for a tua vontade, que seja hoje. Amém. Traga uma resposta para a terra, Pai. Todas as vezes que você fala diretamente ao coração do homem, o seu trajeto muda. Fale aos meus ouvidos, ó Deus, nessa noite. Fale aos ouvidos dos meus irmãos. Existem promessas que o Senhor fez para eles, que hoje está tão distante, Pai. Existem ministros poderosos aqui dentro, são maiores do que nós que já estamos ministrando, mas eles não se enxergam assim ainda, Deus. Como posso saber se eu já sou velho de idade? Toca a nossa fala, a nossa comunicação, se for preciso, mas nos faça sábios diante da sua presença. Pessoas emocionais nunca trarão uma boa resposta para o tempo de crise. Crise existencial, solidão, silêncio de Deus. São as três coisas: crise existencial, solidão e silêncio de Deus, que mais atormentam as pessoas aqui nessa noite. Pai, toca esse coração nessa noite. Alinha novamente esse coração para o teu propósito. Deixa esse coração queimar de novo, mas com consciência, Pai. Eu tenho certeza que todas as coisas estarão no seu devido lugar. Se essa palavra foi para você, despertou seu coração, eu não vou te chamar aqui à frente, mas eu queria que alguém orasse por você. Não vai te tocar, não vai encostar as mãos em você, mas se você está aqui, essa palavra foi para você, levanta sua mão onde você está. Eu quero só te ver. Você que está aí vendo essa pessoa com a mão levantada, tem uma pessoa aqui à frente, vai até essa pessoa e ore com ela. Não precisa colocar as mãos sobre essa pessoa, mas eu espero muito que essa palavra tenha edificado a sua vida em nome de Jesus. Saia daqui nessa noite com seu coração motivado a amar Jesus, independente do que você esteja vivendo, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor nesse lugar? Pode ser mais forte, querido, pode ser mais forte. É para Ele, é para a glória de Deus.